que você vai ouvir agora são cenas de um profundo desrespeito que acontecem cotidianamente nos bairros de Caxias do Sul. Talvez você esteja vivendo por isso. As imagens do vídeo foram distorcidas para não mostrar o interior, mas são verdadeiras e o som é verdadeiro. O terror é o som com vibrações baixas, em alto volume, cotidianamente em vários horários diferentes, tirando você da sua rotina, perturbando o seu sossego na hora do repouso, perturbando o seu lazer com a sua família. O que fazer? A lei obriga você a se expor, ir ao judiciário, ir a público e denunciar, e depois enfrentar represálias. Mas por que este tipo de som ainda é permitido em automóveis, se é proibido, se é poluição sonora, se é crime ambiental? Depois disso, nós temos uma entrevista com o Major Márcio Leandro, subcomandante do 12 BPM, falando sobre os problemas neste sentido, o que tira o foco da Brigada Militar devido às questões de desvio aí das necessidades prioritárias no combate à criminalidade, atrasa, na verdade, o trabalho, é gasto para o Estado, gasto para o Judiciário, quando é possível, se uma lei for bem colocada, no início, na origem, proibir este tipo de equipamento em carros particulares. A polícia teria mais autonomia. A polícia poderia, inclusive, confiscar esses equipamentos se não fossem autorizados pelo poder municipal, por exemplo, através de uma lei. O cidadão não precisaria se expor e haveria muita vantagem, e a Brigada Militar e a Justiça poderia colocar aí, né, os seus servidores numa outra direção. Perturbação do sossego. Acompanhe o som e depois a entrevista do subcomandante do 12º BPM, Major Márcio Leandro, aqui em Sabe Caxias.
Alô, amigos de Sabe Caxias. Então, a pauta hoje é perturbação do sossego, um problema que tem afetado, aí, como temos dito, né, a sociedade mundial, e Caxias do Sul não é diferente, né? Sons aí de grande potência que entram nas residências e causam transtornos para as pessoas, nas relações entre as pessoas e também, né, relações diversas, difíceis, institucionais, né? Está aqui ao meu lado, né, com a devida segurança protocolar, subcomandante do 12º Batalhão de Polícia Militar aqui de Caxias do Sul, né, o Major Márcio, para falar sobre isso. Major, tudo bem? Tudo bem, Miguel? O privilégio de estar conversando contigo e com o pessoal. Eu gostaria de te perguntar justamente sobre isso, né, essa questão, como tem a Brigada Militar lidado com essa questão da perturbação do sossego, por gentileza. Veja bem, Miguel, até para que as pessoas consigam se centralizar na questão do delito da perturbação. O delito da perturbação do trabalho e do sossego é um delito que ele não tem horário. Basta que a pessoa se sinta abalada, a pessoa se sinta perturbada, se sinta incomodada, para que haja essa manifestação. Mas veja bem o que eu estou dizendo, para que haja uma manifestação. Então ele é um delito que ele precisa de uma parte interessada, que quando chamada a brigada, essa parte vai estar contatando conosco e vai estar dizendo: eu estou me sentindo perturbado por tal situação, por tal vizinho, por tal momento. Se não houver essa parte, fica bastante difícil para nós caracterizarmos toda essa situação de perturbação. E muitas vezes nós vamos estar fazendo uma visita só com a viatura e não vai estar acontecendo nada, justamente porque falta essa parte interessada, essa pessoa que está se sentindo perturbada por esse incômodo. Em muitos momentos, como o senhor disse, Major, não há o flagrante, não é? A pessoa precisa se expor. Já diante do delito. Fica difícil arrumar testemunhas. Então, o que o senhor aconselha? Que se registrado, documentado, que se tenha como provas isso? A questão sempre nesse delito é uma parte interessada, né? A testemunha a gente deixaria para um segundo momento. Tendo a parte interessada que chame a brigada e diga: eu estou me sentindo perturbada, né? Eu estou me sentindo incomodada, eu estou me sentindo lesada no meu momento de descanso ou no meu momento de trabalho. É o que para nós basta para que esse registro policial seja feito, né? Lógico que vai haver uma constatação também do policial, mas muitas vezes um delito desse de perturbação, aquele que está perturbando, ou ele baixa o som, ou ele desliga o som, ou ele fecha o seu veículo, né? Por isso que nós precisamos de uma parte interessada que vai estar trazendo para nós essa sensação de estar perturbada, de estar violada no seu direito de trabalho ou de sossego, para que a gente possa fazer o registro. Dentro dessa realidade, dentro desse incômodo, né, desta provocação que o cidadão precisa fazer ao seu direito de sossego, não é? Assim como na justiça, Major Márcio, eu gostaria de perguntar o seguinte: isso toma tempo, né, da Brigada Militar, que muitas vezes, né, claro que pode ocorrer inclusive crimes, né, já aconteceu casos de morte, porque conversar diretamente às vezes é complicado, a pessoa já está cometendo delito, né, é uma pergunta que se faz. Você se expõe na hora, inclusive com outros contraventores que podem estar apoiando esse tipo de situação, principalmente nas regiões periféricas da cidade, né? A Brigada Militar, que tem, ainda mais em tempos de Covid, que tem outras questões a fiscalizar, que nós vamos entrar nesse assunto depois, não é? Que é aí aglomerações, a fiscalização dos decretos municipais, além de outros delitos já existentes, não fica sobrecarregada com isso? E a pergunta será, posterior a essa, nós vamos comentar sobre a legalidade disso, Major. Veja bem, Miguel, toda essa questão da perturbação do sossego, ela passa por uma situação de educação e consciência. Por que eu preciso escutar um som que vai atrapalhar ou perturbar o meu vizinho? Por que eu preciso fazer uma demonstração de barulho ou uma demonstração de que eu estou ali? Realmente perturba, realmente nós perdemos um grande tempo no intuito educativo, pegando essa pessoa que está perturbada, que está lesada em seu direito, fazendo um registro,
pegando esse contraventor que está perturbando, registrando, documentando, ao passo que nós poderíamos estar utilizando as nossas ações para prevenir delitos mais graves para toda a comunidade. Veja bem, o déficit de efetivo da Brigada Militar ele é histórico. Isso aí sempre se teve, nunca nós tivemos um efetivo pleno, né? Mas ainda numa cidade como Caxias do Sul, de aproximadamente 550 mil habitantes, mil habitantes, os nossos efetivos eles nunca serão suficientes para garantir uma plena segurança. E aí nós ainda temos que estar deslocando para atendimento de uma ocorrência que na verdade poderia ser sanada ou poderia nem existir se fosse uma questão de consciência e educação. Perfeito. Pressupondo-se, né, que a educação não seja respeitada, Major, a ideia que aí vai além da alçada da Brigada Militar, eu só gostaria de uma participação sua antes de entrarmos no outro assunto da Covid, comparativo com o porte de armas, é legal. Mas o cidadão tem o som no carro, ele usa. Ele comprou em algum lugar, ele instalou em algum lugar, e a não ser que ele vá no deserto onde não tenha ninguém, mesmo assim seria poluição ambiental. Então é certo que ele vai usar ou na via pública, inclusive atrapalhando efeitos sonoros de ambulância, da polícia. Então ele está cometendo um crime. Não seria melhor se propusesse uma lei proibindo-se a instalação disso no carro, se isso fosse proibido, inclusive, né, mesmo que não estivesse utilizando, seria mais econômico para a sociedade, para a Brigada Militar, inclusive? Na verdade, o que nós deveríamos pensar é na questão da destinação para que esses alto-falantes, essas caixas de som devam ser utilizadas. Qual a destinação? A destinação vai ser para eu colocar no meu carro. Para quê? Para quê? Qual a necessidade? Se é só para colocar o carro, no carro para se ouvir o som, não há necessidade. Um aparato todo que fecha todo um porta-malas, que vai em portas, que vai em tetos, não há necessidade disso. E nós sabemos qual a finalidade de todo esse equipamento dentro do carro. Então, realmente, nessa linha que tu estás trazendo, nós deveríamos sentar, conversar e reengenhar a ideia da utilidade desses equipamentos todos. E da legalidade, né? Porque da legalidade disso, porque vai perturbar, né? Inclusive, né, dependendo do local, como um crime ambiental também. Perfeito. Uma pausa para esse assunto, vamos ao assunto do moderno, né? Infelizmente, a pandemia, temos a informação que hoje, né, enquanto esta matéria vai ao ar, é 16 de setembro, nós estamos aqui com um índice de contágio zero na Brigada Militar, um efetivo de 300, é isso? E parabéns, né? Porque isso realmente representa um trabalho importante, sendo que é a linha de frente, né, desse combate. Nós temos realmente, Miguel, um efetivo de mais de 300 homens e mulheres, né? E uma preocupação sempre do comando da nossa corporação foi em colocar equipamentos de proteção individual para que os nossos policiais pudessem bem desempenhar o seu serviço e bem atender a comunidade. Lógico que todo o nosso estado, e arrisco a dizer todo o país, passou por um momento onde as pessoas buscaram álcool gel e não conseguiram. Mas de forma preventiva, o Comando Regional de Polícia Ostensiva da Serra, à época eu ainda estava lá no Comando Regional e chefiava a parte de logística, através dos mandos do nosso comandante regional, Coronel Glauco, nós nos precavemos, comprando álcool gel, comprando luvas e comprando máscaras. Nessa esteira, logo após, mas em período muito breve, o comando da corporação também fez um aporte significativo para todos os batalhões da Serra, de máscara, de luva e de álcool gel, e de protetores também. E os nossos 66 municípios da Serra receberam toda essa quantidade de material, de álcool gel, de protetores, né, de óculos, de máscaras, de luvas, para que bem pudessem atender. Bem assim, o 12 Batalhão, tanto quanto os outros batalhões, foram instruídos de como usar, quando usar, a forma como usar para bem desempenhar o seu serviço. E isso acabou ficando como um processo de educação. Tanto é a eficiência e eficácia desse momento de instrução que nós passamos, da preocupação do comando da corporação e da preocupação do comando
do Comando Regional também, que aqui no 12 Batalhão hoje, cumprindo as determinações do nosso comandante do 12 Batalhão, Coronel Ribas, nós temos hoje, no dia 16, taxa zero de contaminação. O que reflete isso? Que os nossos policiais estão fazendo o seu dever de casa, estão se utilizando dos equipamentos de proteção e estão trabalhando para promoverem a segurança da nossa comunidade. Juntamente, né, não só essa segurança, a segurança que nós falamos no que tange a abordagem, no que tange aos delitos, mas a segurança contra uma infecção tão preocupante como é coronavírus. Ok, mas já para concluir, o senhor falou de educação na questão do som, na questão também dos decretos municipais, né? A Brigada Militar também se sobrecarrega com isso, porque já é historicamente, né, problemas, e quero publicamente deixar os parabéns aí para o Coronel Ribas e para o subcomandante também, né, o Major Márcio. Nesse sentido, um conselho para a população com relação aos decretos, porque a pandemia ainda não acabou, né? Obedeçam os decretos. Toda essa questão do coronavírus, ela é nova para todos nós, todos nós. O que nós temos são situações que elas vêm acontecendo e elas vão mudando, são protocolos que eles são dinâmicos. E o que nós temos? Afastamento, distanciamento, isolamento. Então, procuremos nos afastar das aglomerações, procuremos nos distanciar, procuremos nos isolar. Vamos ter medidas proativas de educação e de prevenção. Se precisar sair, sairemos. Se precisar buscar alguma coisa, buscamos, mas se não, vamos ficar em casa. Vamos cuidar de nós e cuidar dos nossos. Lavar bem as mãos, utilizar as máscaras, o álcool gel, higienizar os alimentos e nos cuidar. Muito obrigado, foi um prazer. Estamos à disposição.